Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso último vídeo do curso de probabilidade dos seminários aleatórios. No vídeo de hoje, nós veremos o teorema central do limite, que, como já foi dito, é um teorema muito importante de probabilidade e estatística. Então, vamos ao vídeo. Na última aula, nós vimos o conceito de convergência fraca, que foi usado o termo convergência de distribuição. Como o Gleitson observou, no nosso contexto, do jeito que está sendo apresentado, é mais conveniente chamar a convergência de fraca mesmo, já que a da distribuição não aparece tão explicitamente da forma que nós estamos exibindo. Assim sendo, vou ficar chamando de convergência fraca, não em distribuição. Até porque é mais fácil de falar, né? Fraca é mais curto. Agora, o que é que diz, então, o teorema central do limite? Agora vamos considerar, então, a sequência x1, x2, xn, infinito aí, de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, e vamos supor que, uma hipótese um pouquinho forte aqui, né, que o terceiro momento seja finito. O terceiro momento finito, nesse contexto aqui, vai ser a esperança do módulo de x ao cubo. Terceiro momento é uma coisa que não é muito bem definida, né, entre os probabilistas. Às vezes a gente chama de terceiro momento a esperança do módulo, e às vezes a gente chama de terceiro momento a esperança simplesmente da potência, sem o módulo. Então, no nosso caso, vai ficar claro pelo contexto, tá? Eu sempre vou enfatizar com qual terceiro momento eu estou lidando. Nesse caso, é o módulo mesmo. No fim das contas, é equivalente, né? O terceiro momento é finito se somente se a esperança de x3 é finita. Isso é um teorema de medida, né? Que uma variável, uma função é integrável se somente se o módulo é integrável. Então, dá na mesma. Bom, mas só para enfatizar, usaremos essa expressão. Alan, por que Então, esse teorema central? tema central? Sim. Ele tem uma Tá. maior relevância no contexto de probabilidade? Pois é, essa pergunta ela é boa, no sentido de que todo mundo se pergunta isso, e a Uhum. resposta é um pouquinho menos espetacular do que o nome do teorema. É porque, na verdade, eu acho que isso foi um problema de tradução. Algumas pessoas, inclusive, preferem chamar ele teorema do limite central. Uhum. Quem é central é o limite, não o teorema, tá? Uhum. Isso se dá porque o teorema é uma convergência para o normal, tá? E Uhum. como a gente sabe, a normal ela se concentra muito em torno da média, que é o, digamos, o centro da densidade. Beleza? Uhum. Então, o nome teorema central do limite não é porque o teorema é central, é porque o limite é central. Então, quais são as hipóteses novamente? Vamos lá, quais são as hipóteses até agora, Gleidson? Primeiro a gente tem uma sequência, né, de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. Defina mi a esperança de qualquer uma, em particular pode ser a primeira, né? E sigma quadrado a variância de qualquer uma, então poderia ser a primeira. E aí o que Certo. acontece? A conclusão é de que a soma, né, a sequência, digamos assim, das somas finitas, né? Soma de 1 até n, i, começando de 1 indo até n, de xi menos mi sobre sigma raiz de n, né? Isso aí dentro da soma. Isso converge fracamente, né? Ou em distribuição, para normal 0,1. Você foi proativo, né? Foi além do pedido, que era as hipóteses, mas eu vou convidar a Rebeca para falar de uma hipótese que faltou. Qual foi, Rebeca, a hipótese que faltou? Terceiro momento finito. Terceiro momento finito. Exatamente. Então, reiterando, né? Variáveis I e Ds com terceiro momento finito.
E aí a gente tem a tese, que é o que o Gleidson falou, que é justamente uma convergência fraca, uma convergência em distribuição da expressão para uma normal. Perceba, esse teorema central do limite, teorema do limite central, ele se parece muito de certo sentido, né, com o teorema da lei dos grandes números. Porque você tem uma espécie de, você centraliza as variáveis, né, e depois você, no caso da lei dos grandes números, você tomaria uma média, então dividiria por n. Aqui, você está tendo que você está dividindo por uma coisa um pouco menor do que n, um pouco não, bastante menor do que n, né? Uma coisa de ordem menor do que n. E ainda assim converge, tá? Vamos supor que S existe em média zero, e variância um, sei lá. Então, como é que fica aqui a tese do teorema central do limite, Daniel? Fica o somatório, né? Então fica o somatório das variáveis menos zero. E E embaixo fica só a raiz de n. raiz de n. Beleza. Normal 0,1. Ok. Perceba que quando isso aqui, vou tirar isso aqui, né, da convergência. A tese é a convergência, né, como o Daniel estava falando, mas eu não vou chegar na tese em si, não, só nesse pedaço. Perceba que isso aqui, ó, é a raiz, é raiz não, né, é igual a 1 sobre, a gente sabe que isso aqui, vou chamar de lambda n vai para zero, né? Aí o ponto é que o que, de certa forma, o que a gente está dizendo é que o n, ele não só vai para zero, ele vai para zero com a velocidade que é um pouquinho maior, ou pelo menos no mínimo da ordem de raiz de n, a velocidade com que isso aqui vai para zero. Porque quando você multiplica lambda, isso aqui converge, né? Digamos, eu vou colocar uma convergência assim, vou colocar fraca logo, na verdade. Isso aqui converge fracamente para normal. Se isso converge fracamente para normal, que é diferente de zero, quase certamente, e isso daqui está indo para zero, eita, isso aqui está indo para infinito, então essa coisa aqui, esse lambda n, ele tem que ser de uma ordem do raiz de n, né? Para quando você multiplicar os dois, virar uma constante aleatória aqui, uma variável aleatória, não nula. Não, ordem, desculpa, aqui não é isso não, seria menos meio, na verdade, né? Porque senão iria para infinito. Se uma coisa é raiz de n, ia dar n que vai para infinito. É n a menos meio. Deixa eu fazer uma conta informal aqui, tá? É roubado. Ok. Mas vamos dizer assim, a gente pode dividir os dois lados por raiz de n aqui, e você tem que o lambda n, ele tem que ser da ordem do anormal dividido por raiz de n, né? Para o produto, quando você multiplicar, Uhum. dá... Quando você multiplicar aqui por raiz de n, os dois lados, dá isso aqui, dá essa convergência. Então, o teorema central do limite significa isso, tá? Significa dar uma velocidade de convergência para a média empírica. Daniel, como é que a gente começa a demonstração disso aqui? Como é que você acha? Ou melhor, o que é que a gente quer provar, mais especificamente? A gente quer mostrar que ela converge de distribuição, beleza? Então a gente tem que a esperança para toda função contínua da soma, para toda função contínua, então a esperança Esperança. da f da soma de xi menos mi, Chamarei isso de WN, ok? beleza. Tá vendo? Isso converge para a esperança da f da normal, 0,1.
Quanto dá a esperança da f da normal do 0,1? Pelo que a gente viu, a esperança de uma variável contínua é integral, né? Integral na reta. Certo. Bom, vamos lá, Gleidson. Você lembra como é que a gente calcula? Vai ficar essa integral aí, né, na reta, de f de t vezes a densidade da normal 0,1 em t. dt. Para reduzir essa confusão de f, eu vou trocar o f que a gente está pegando aqui por g, tá? Vou pegar uma g contínua, pega g aqui, g de t. Multiplicado pela densidade da normal. Eu poderia ter trocado só a densidade da normal por g, né? Mas às vezes a pessoa comete umas jogadas que não são tão boas. Faz o rock na hora errada. Pronto, beleza. Então, o que nós queremos é mostrar essa convergência aqui. Ok? Rebeca, quando a gente foi provar a lei dos grandes números, nós fizemos umas simplificações. Você lembra quais eram? A gente fez primeiro para média zero, Uhum. aí mostrou que valia para isso, e depois que isso implicava valer para o cálculo geral. É isso que nós faremos também no caso do teorema central do limite. Vamos olhar o caso fácil, que é o caso... Fácil não, né? O caso simplificado, que é o caso em que as variáveis x têm média zero e variância 1, e esse caso vai implicar o caso geral. Então, o primeiro passo é simplificar o enunciado. Vamos supor que a esperança de x é zero, a variância é 1, e o caso geral vai seguir aplicando o teorema para a variável normalizada. A gente chama, quando você pega uma variável e subtrai da média, a gente chama de versão centralizada. Centralizada porque o centro dela fica sendo zero, a média dela fica sendo zero. E quando você divide pela variância, você chama de versão normalizada. Normalizada porque fica com norma 1, com variância 1. Então a gente centraliza e normaliza, e a partir daí consegue obter o teorema central do limite geral usando o teorema central do limite para 0,1 aqui. Agora vamos supor então, né, o caso em que está centralizado e normalizado. E vamos escrever Wn como sendo a expressão, né? Lembrando que o sigma é 1, então aqui 1 é multiplicado pela raiz de n de some, e o mi é 0, então some de cima. Ficamos com isso. Queremos mostrar que Wn converge fracamente para uma normal 0,1. Como o Daniel nos falou, nós precisaríamos mostrar que para qualquer função g contínua, contínua o que mais, Rebeca? Contínua limitada. Função g contínua limitada, vale essa convergência. Mas nós provamos um lema que dizia, basicamente, que nós não precisamos olhar para todas as funções contínuas limitadas. Nós basta olhar para uma classe de função um pouco mais simples, mais restrita. Mas as funções têm mais propriedades, mas elas tornam as contas mais simples. Gleidson, qual era a classe de função? Funções de classe C3, né? Pode ser qualquer regularidade, mas a gente diz a C3 Uhum. e ela tinha mais alguma coisa. Era C3 limitada, né? Derivadas limitadas. Derivadas limitadas. Isso. Podemos também... poderia ser C3 suporte compacto, né? A demonstração, na verdade, é isso. O enunciado está C3 com derivada limitada, mas a demonstração acaba que a gente chega em C3 com um suporte compacto, que é mais restrito ainda. Então, vamos fazer essa verificação de convergência para as funções C3 com as três primeiras derivadas limitadas. Ou seja, mostrar que para qualquer função desse tipo, essa convergência vale. Se a gente mostrar que essa convergência vale para qualquer função desse tipo, teremos demonstrado o teorema central do limite. Pronto. Essa é a primeira parte. Vamos fixar aqui um
uma função g desse tipo, e aí vai entrar uma, uma esperteza, né? Como eu comentei para vocês previamente, nós iremos utilizar a fórmula de Taylor, tá? Iremos usar a fórmula de Taylor. E é para isso que a gente precisa das derivadas limitadas, porque na hora de usar a fórmula de Taylor isso vai ser necessário para as contas funcionarem depois. E aí eu vou definir para cada tempo n, eu vou definir uma variável de n variáveis, desculpa, uma função de n variáveis, φn, que pega um vetor x1 a xn e leva na g aplicado em x1 mais xn, todo mundo somado, dividido por raiz de n. Ou seja, a φ, quando você aplica nos x grandes, né, nas variáveis x1 até xn, você obtém a g aplicado na wn. E o que a gente quer mostrar, então, é que se você pega justamente a φ e aplica nas variáveis, isso converge para a esperança da normal, né? Essa convergência aqui. Você aplica g em w, é a mesma coisa que aplicar φ em x1 a xn, então você converge para essa expressão, que é a integral, que é a esperança de g da normal, ou seja, quero mostrar que a esperança de φ de x1 a xn é essa integral. Essa Fn é a densidade da normal. Beleza, então definimos o problema, já reformulamos o problema de uma forma mais algébrica e com as simplificações que nós precisávamos. O próximo passo vai ser o seguinte, mostrar que essa coisa vale para quando as variáveis x1 a xn são normais. Gleidson, o que acontece quando as variáveis são normais? O que acontece? Primeiro, quanto vale esperança GWN quando as x são normais? Esperança. Isso aí vai ser a integral de G e S. V. Aí o que acontece? Essa WN, ela é uma soma dividido por N, né? É a soma dos xis sobre N, beleza. Aí o que acontece? Esses caras são todos independentes, independentes distribuídos, normais. Então a densidade dessa soma aí vai ser a soma das densidades, não é isso? Vou te Não, não, perguntar não. outra coisa. Em vez de me dizer qual é a densidade, eu vou te Tá convidar a me dizer qual é confundindo. a distribuição. X são a gente tá pegando o caso em que as X são normais? O caso em que as x são normais. Tá. Então, se elas são independentes, então vai ser uma normal, onde mi é a soma das mizinhas, né? Uhum. É verdade. Só que dá zero, porque são zero. Eu não lembro de sigma. Sigma também é soma, né? Então vai dar n. Relembrando, né, se x e y, se x é normal, mi sigma quadrado, e y é normal, lambda rho quadrado, então x mais y é normal, mi mais lambda, sigma quadrado mais rho quadrado. Então, de fato é isso aqui. Mas, além disso, você tem também que alfa x é normal, alfa mi, alfa quadrado, mi quadrado. Eita, mi quadrado não, sigma quadrado. Mas, aqui era para ser raiz mesmo. Então dá o normal 0,1.
o W é dividido por raiz de N. Então, aqui, quanto vai dar essa esperança? A esperança de G de WN. A integral de G de S vezes a densidade da normal padrão, né, 0,1, aplicada em S, ds. Beleza. Ou seja, deu exatamente o valor para o qual a gente quer que converja. Isso para todo N. Então a sequência é constante, na verdade, no caso normais. Uhum. Logo vale a convergência, e aí está provado o teorema central do limite para normais. Pronto. O nosso próximo passo vai ser usar as normais 0,1 para aproximar variáveis quaisquer. E é aí que a gente vai precisar de série de Taylor. Então, como converter o problema geral para normais via série de Taylor. E como é que faremos isso? Vamos... Mais especificamente, o que queremos fazer? É pegar o φ do x1 a xn e trocar de alguma forma por o φ do y1 a yn. Esses y's são normais, tá? Você está pegando o x quaisquer com y normais. E aí a gente vai fazer essa troca mudando uma variável por rodada, uma variável por vez. Vamos lá. Como G é C3, nós podemos escrever G como uma série de Taylor, né? G de S é G de S0, G' de S0, diferença, etc., até um resto. Esse resto tem aquela propriedade de ser, se você dividir ele por H3, isso vai para zero. Então, temos essa expressão aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai, como eu falei, nós queremos mudar uma entrada por vez, uma entrada de cada vez. Por isso, eu vou definir os seguintes vetores. O ZI, ele vai ser o vetor que vai ter Y, vai ter entradas Y até o I-1, e a partir do I, ele se torna X, tá? Então, ele vai ter entradas Y até a I-1, e vai ter entrada X daí até a N. O Z0 vai ser o análogo, só que na entrada I, especificamente, eu vou trocar por zero, que é justamente para a gente ficar com... A gente fixa tudo que está ao redor, aí aqui fica sendo uma função de xi, aqui fica sendo uma função de zero. E aí você pode usar a série de Taylor com essas duas funções aqui, restringindo ao resto fixo. Virou uma função de uma variável só. É isso que a gente vai fazer daqui a pouco. E o SI0, nós vamos chamar como sendo a soma das entradas do ZI. Opa, desculpa, do ZI0, né? É a soma das entradas do ZI0. Como a entrada, a iésima entrada, aqui era para ser um I, tá, gente? Tem um typo. Como a entrada I é zero, a gente vai pular da I-1 para I+1. Reiterando, esse N é um typo, era para ser I. Então, isso é tudo uma notação. Tudo uma questão de notação, tá? Vamos mudar de quadro só para fixar a notação na cabeça da gente, para a gente não ter que ficar pensando várias vezes no que significam os símbolos na hora de fazer as contas. Como é que a gente definiu o ZI, Daniel? É o vetor cujas entradas vão... Y até Y, de 1 até I-1, e as demais X. Então vai de XI até XN. Gleidson, como nós definimos ZI0? Y1 até YI-1, aí 0, e aí volta o XI+1, XI+2 até o XN. Esse aqui foi fácil, que era só ver isso, né? Então eu vou chamar para você fazer outro, Gleidson. Quem era o SI0? É a soma das entradas do Z e 0. Que vai Aqui, dar igual a... Y1 mais até YI-1, mais o 0 não escreve, né? Elemento neutro. XI+1 e mais até XN.
Ok. Bom, então, estamos familiarizados com a notação. Agora, o que é que vamos fazer? Agora, vamos aplicar o teorema de Taylor na seguinte função. Vou definir aqui h de x, no caso dados, né, os x1. Vamos começar com x só 1, né? Porque no fim das contas, deixa eu ver aqui. Vou começar com x1 para dar uma simplificada. Os dados x2 até xn, eu vou fixar esses caras, o x2 até xn. Fixamos x2 até xn. E aí eu vou definir o h como sendo o g de x mais x2 até xn dividido por raiz de n. Eu fixei várias entradas, deixei só uma para variar, uma variando, né? Fixa as vermelhas e varia a azul. Como a G é C3, a H tem que ser C3, porque o que está dentro é C3. Agora, vamos usar o que você falou, vamos usar a série de Maclaurin. De que outra forma a gente pode escrever o H de X? Pela série de Maclaurin, com H, como é que fica? Ô, Gleide, você lembra como é? Bota aí H de x0, Vamos pegar com zero mesmo, tá? H de é, zero, H de 0, mais H' de 0, vezes x, né? X menos 0, mas fica só x, mais H, duas linhas de 0, vezes x ao quadrado sobre 2, mais o resto de 0, né? é o resto O resto é zero de o X, talvez. O resto é zero de X. zero que eu fiz. Pronto. Que é tal que se você dividir ele ah, pelo, eita, poxa, dividir ele por quem? X, isso. Que é o cubo, né? A de McLaren, Gleidson, é a de Taylor quando o termo é zero, tá? Quando Ah, não se tá aplicando zero. É só um nome mais, né? Mas, no caso, se fosse a de Taylor, seria H de X igual a H de X0, como o Gleidson falando, vezes X menos X0. Só que aí tá pegando X0 sempre. Opa, não, começa sozinho, né? A derivada é que acompanha. Então seria H de X0 mais H' de X0 vezes X menos X0 mais. Repete análogo aqui. Bom, essa é a fórmula, tá? Ok, então fizemos isso para o H. Agora vamos substituir quem é H, né? Vai ficar o quê? Substituindo H aqui, o que é que vai dar? Vai ser a G do X, é né? só um. Isso, X mais X2, mais assim vai até XN, sobre raiz de N, beleza? Isso é igual a G. A soma, só que agora o X é zero, né? Então fica só X2 mais até XN sobre raiz de N, mais. Aí agora que começa a desgraça, né? Tem que derivar isso aí. Vai dar G' aplicado em x2 mais xn sobre raiz de n, isso em W2, boa, vezes a derivada disso aí que tá dentro, 1 sobre raiz de n, Boa. Já sabe derivar a função afim, ó. Tá raiz de, fera. raiz de n vezes o x, né, que tem aquele x da fórmula, aí mais a segunda derivada de g, é g duas linhas em W2 sobre raiz de n, na verdade vai ficar sobre n, né?
Sobre N, sobre a raiz de N quadrado, né? Isso, sobre raiz Sobre de n N, quadrado. Sobre n vezes x ao quadrado, 2n no caso, né? X ao quadrado. em 2N. Que tem o 2 dentro aqui. Tem o 2 Mais daqui, e cada isso, derivada vai ser em raiz de N, pela regra da cadeia. mais o resto. O Vou resto colocar zero. R só como resto. Isso, perfeito. Pronto. Agora, essa expressão aqui é exatamente que nós definimos como sendo o φ, né? Isso, φn de x, x1, x2, x3. Então, aqui a gente está aplicando φ no x, x2, xn, ok? Aqui nós estamos aplicando φ, como a primeira, aqui a gente pode botar zero mais, né? Então, a gente está aplicando φ no 0, x2, até xn. Agora, ó, esse W2, na verdade, eu vou trocar esse W2. Vou chamar ele de outra coisa. Vou chamar ele de... Eu estou somando só as entradas de 2 até n, né? Então, isso daqui... São mais entradas de 2 até n, a gente deu um nome, né? É o S10, né? É o S10. É, porque a primeira vai ser 0, e a partir da segunda é tudo x. Então, isso aqui é o S10. S1 embaixo, 0 em cima. Aqui é o S10 também. Vai ser... Bom, a gente pode seguir dessa forma, né? Vai ser S10 dividido por raiz de n, na verdade. Faltou raiz de n aqui. Raiz de n. Ou seja, teremos essa expressão aqui, ó. Então, aqui, ó, nós propositalmente expandimos φn até a ordem 2, né? Porque isso aqui é o φn, isso aqui é o φn' entre aspas, né? Porque o φn é várias variáveis, mas a gente define a partir de uma função de uma variável, e aí a gente consegue derivar. Derivar, pá, pá. E lembrando que nós estamos supondo que x tem variável, é uma variável com média zero e variância 1, e y é uma variável normal com média zero e variância 1. Então, como elas têm a mesma esperança e mesma variância, se a gente passar a esperança aqui, ó, isso aqui vai se anular, né? Porque x tem esperança zero. Se a gente trocar o xi por yi, a mesma coisa. Se passar a esperança, vai se anular. E é isso que a gente vai fazer. Vamos pegar essa equação e botar uma variável zi e zi mais 1. A variável zi vai ser o vetor zi, ele vai ser o vetor no qual, em vez de você colocar y como sendo um número, você coloca y como sendo a variável zona y. Então, ó, aplicando no zzão, né, vai ficar o zi. Eu estou só repetindo a expressão que nós tínhamos lá, tá? Só que eu troquei tudo que estava minúsculo por maiúsculo, para dizer que troquei número por variável aleatória. Então, zi, o S0 vai ser a soma análoga também. Repetir tudo igual aqui. Mas, para o zi mais 1, aqui está zi mais 1. Aí o que é que vai acontecer, né? O que é que vai mudar? Agora vamos para o quadro de novo. Quem é o zi? Rebeca, me diz aí quem é o zi. É o vetor y1 até y menos 1. E y menos 1, no caso. Aí troca xi até xn. Então, quem é o zi mais 1? É o vetor y1 até yi, xi mais 1 até xn. Eu vou omitir o x mais 1, mas a gente sabe qual é, né? Uhum. O ponto é, quando você aplica o φ nesse cara, quando você aplica o φ em qualquer cara e usa a série de Taylor para a iésima entrada, o que vai aparecer vai ser a iésima entrada fora, tá?
Então, eu estou aplicando a série de Taylor para a iésima entrada nesse, e também estou aplicando a série de Taylor para a iésima entrada nesse. Nesse aqui eu não estou aplicando para I mais um, então eu estou aplicando para I também, para que nós obtenhamos o YI aqui. Então, digamos que assim, uma das espertezas da demonstração é essa, né, de você aplicar, de você não se ludibriar com o índice. Aqui a gente está aplicando para o mesmo índice, a série de Taylor. E aí, agora deu bom, né? Por quê? Porque a diferença desse cara para esse vai ser, quando você passar esse menos esse, né? Esse vai se anular, porque são a mesma coisa. Esse daqui vai ficar uma coisa constante, entre aspas, multiplicado pela esperança do YI, menos XI, multiplicado, desculpa, pela esperança não. Repetindo, esse com esse se cancela. Esse com esse se cancela. Esse com esse não se cancelam, mas você vai ter XI com menos YI. Quando você passar a esperança, isso aqui vai se anular, isso aqui vai se anular, então se cancela. Esse daqui não se cancela também, mas quando você passa a esperança, vai se anular, porque eles têm a mesma variância, né? E como a esperança é zero, o segundo momento vai ser exatamente a variância. Então, o segundo momento vai ser 1. Então, aqui, quando você passar a esperança, vai se cancelar com esse daqui. E aí, no fim das contas, a diferença do φ ZI com φ ZI mais 1 vai ser dada só pelo resto. Pela diferença dos restos. Com X e com Y. E aí, o que, é que a gente vai fazer? Vamos tomar esperança nas igualdades. E lembrando, tá, que o XI é independente do SI. Beleza? XI é independente do SI zero. YI é independente do SI zero. Porque o S zero, ele não envolve a entrada I, a iésima entrada. O SI zero não envolve a iésima entrada. Então, como as variáveis são independentes, se você aplica na função, continua independente. E aí, o que é que vamos ter? Passando a esperança nessa primeira linha aqui, usa a linearidade da esperança, né? Bota a constante para fora e usa a independência para separar as esperanças. Não importa quanto vale isso. Não nos lixamos para quanto vale isso, porque isso é zero. Então o produto vai se anular. Beleza? A mesma coisa para o Y. Analogamente, não importa. Quer dizer, agora importa, né? Analogamente, quando você tiver com o quadrado aqui, né? Vai sair esse. Quando você passar a esperança nesse quadrado, vai sair o 2 sobre n, vai ficar a esperança desse vezes a esperança desse. Mas como o segundo momento é 1, vamos nos restringir à esperança desse carinha. E aí ficamos com a segunda entrada sendo isso aqui. E a terceira entrada vai ser o resto, que eu vou chamar de cair. Vamos ter que escrever isso tudo de novo. Fizemos isso para o x, fazendo para o y é análogo. Na verdade, a razão pela qual eu chamei de cair não foi preguiça de escrever, foi para não estourar a linha. Agora, veja que nós temos esse pedaço, foi o que eu tinha falado antes, né? Se inscrever, é igual a esse pedaço. Exatamente a mesma coisa. Tem duas, e esse pedaço é igual a esse também, né? Esse pedaço é igual a esse. Aí, se nós subtrairmos, teremos que a diferença das esperanças do φ de ZI com ZI mais 1 vai ficar KI com KI'. E aí, subtraindo, teremos isso aqui. Okay? A diferença. O módulo da diferença vai ser o módulo dessa diferença, que é o que está dentro do módulo é igual. E aí a gente usa a nossa usual desigualdade triangular e cotamos a diferença pela soma dos restos. O que é que você acha que a gente vai fazer agora, Rebeca? Você lembra quais são as propriedades de G? Ela é C3, Certo? O que mais? limitada, com derivadas limitadas. Derivadas limitadas. Exatamente.
É aí que entra que a gente consegue controlar o resto. É usando a limitação da derivada. O que é que a gente sabe sobre o resto? Tem a ver com f. F de x é igual a f de zero mais f' de zero aplicado em x mais f duas linhas de zero aplicado em x quadrado mais r0 de x. Eu sempre consigo escrever uma expressão em qualquer momento, independente de qualquer coisa. A função não precisa ser integrável, quer dizer, ela só tem que ser derivável, né? Se não for derivável duas vezes, eu consigo escrever isso aqui muito fácil. Sempre. O que caracteriza uma função ter a expansão em série de Taylor é uma condição especial que nós colocamos no resto. Sem a condição no resto, a gente só consegue definir dessa forma, né? Mas o que é que tem de relevante no resto? O limite do resto sobre x ao cubo, quando x vai para zero, é zero, né? Não é sobre não é o cubo, não, é o quadrado, né? Que a gente só derivou até a segunda ordem. Mas o que nós temos de especial nesse caso é que quando você eleva ao cubo, pelas derivadas serem limitadas, isso daqui, o limite superfinito, tá? Por causa da limitação das derivadas. É nesse ponto que a gente está usando a derivada limitada. Série de Taylor pura já dá que dividido pelo quadrado vai para zero. Série de Taylor, a condição da derivada ser limitada, da terceira derivada ser limitada, nos dá aqui a razão dividido por x ao cubo é limitado. Assim sendo, o que é que eu vou fazer? Estou pegando o resto, pego o resto e divide pelo que está dentro ao cubo. Dividir é multiplicar pelo inverso, tá? Olhei para isso aqui. Que propriedade isso aqui tem, Daniel? É finito? Mas é limitado, no caso, né? Limitado. É limitado. Então, existe um m, de modo que isso aqui fica menor do que m, ok? Uhum. Agora, então a gente pode simplesmente usar a monotonicidade da esperança e cotar isso que está dentro pelo m, tá? Aí, cota isso pelo m e fica olhando só para isso. O que é que a gente vai usar aqui? Terceiro momento finito. Vamos usar que o terceiro momento é finito. Então, é só calcular, botar o m para fora, bota essa constante para fora, o n elevado a 3 meios, e lembra que o terceiro momento é finito, né? Aqui, terceiro momento é finito. Agora, como o terceiro momento é finito, se você mandar n para infinito, o nzinho, o m está fixo. Se você mandar nzinho para infinito, isso vai para zero. E aí a gente faz a mesma conta para o K', né? Agora, o que é que vai acontecer? Agora eu vou escrever no quadro para vocês. Porque o que é que esse z está fazendo, esse z mais 1? Nós sabíamos calcular o resultado para normais, né? Então, nós sabíamos calcular, sabíamos lidar com a esperança no momento em que você tinha φ de y1 até yn. Todas são normais. E o que você quer agora é controlar o que acontece no caso em que as x não são necessariamente normais, são qualquer coisa aí com média zero e variância 1. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou mudar só a primeira entrada. Então, eu vou ficar com φ, ou melhor, deixa eu ver se é a primeira que eu mudo mesmo, ou se é a última, né? Vou mudar só a última entrada. Então, eu vou ficar com φ, y1, yn menos 1, yn, e vou só mudar a última entrada. Vou ficar com φ, y1, yn menos 1, xn. Então, a diferença desse φ para esse φ é uma entrada. E especificamente estamos olhando para φ de Zn menos φ de Zn menos 1. Eu quero mostrar que essa diferença aqui é pequena. Na verdade, com esperanças, tá? Estou escrevendo esperança. Então, eu vou seguir aqui. Que é o seguinte, eu mudei uma entrada, né? Só que eu tive que acrescentar esse cara aqui.
acrescentei o φ de y1, yn-1 até o xn. Ó, perceba que, como eu somei esse cara, do nada, né? Eu não posso deixar ele aqui, eu tenho que subtrair ele também. Beleza? Aí o que eu vou fazer é, eu vou fazer a jogada para mudar mais uma entrada. Então, eu vou tirar o y1 até yn-2, xn-1, xn. Então, mudei mais uma entrada. Só que eu somei um cara que também não estava na expressão original. E perceba que esse cara aqui, ele ainda não apareceu na conta, né? Então ele vai ter que aparecer em algum momento. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar ele de volta. E vou colocar ele de volta, né? Então eu podia só copiar aqui. Se eu puser ele de volta, convém também mudar mais uma entrada. Então eu vou mudar agora a entrada yn-3. Tá? E vou ficar com até xn-2, né? xn-2, xn-1, x. E eu vou repetir esse processo. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu tenho zn-1. Aqui eu tenho φ de zn-1 com φ de zn-2. Aqui eu tenho φ de zn-2 menos φ de zn-3. Em cada passo aqui, eu estou só pegando a diferença entre um φ de um zi mais 1 com um zi. E φ de zi mais 1 com zi nós sabemos cotar. Ou seja, essa diferença aqui, esse aqui é o φ do x1 até xn, esse aqui é o φ dos y, né? Lembrando que os y são normais, então a gente chegava nessa expressão. Isso é igual ao φ do zn0, que é com todas as variáveis sendo x. Esse aqui é o φ de zn com todas as variáveis sendo y. Aí a gente vai fazer uma soma telescópica do Zn com Zn-1, blá, 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 blá. E cada diferença dessa, nós conseguimos cotar por essa expressão aqui, multiplicado pelo segundo momento, pelo terceiro momento. Foi uma telescópica ao contrário. Interessante. Você sai do resultado e constrói a soma, porque cada lente da soma telescópica, você sabe cotar. E aí, quando você manda n para infinito, né, isso aqui são ambos limitados, porque a normal não provei isso, mas vocês conseguem provar que a normal tem terceiro momento finito. Normal tem qualquer momento finito, na verdade. São bons para colocar na lista, inclusive. Vou colocar. E isso aqui é limitado por hipótese, né? Tem terceiro momento finito. M é uma constante, e n é dividido por... E esse pedaço aqui vai ficar de ordem 1 sobre raiz de n. Quando você mandar n para infinito, sai para zero. Ou seja, esse carinha, que é o que a gente queria, converte para esse carinha, que era o que a gente tinha dito que era o que precisava fazer nesse quadro aqui, ó. Não é nesse, não. Nesse aqui. Isso prova a lei não, né? O teorema central do limite. Beleza. Vamos fazer uma revisão, então, aqui. Vamos tentar resumir o teorema e a demonstração, tá? Primeiro, Daniel, você quer nos enunciar o teorema? O teorema diz que se a gente pegar uma sequência de várias aleatórias, identicamente distribuídas, com um terceiro momento finito. Então, a gente pode se a gente tomar a esperança como sendo μ e a variância como sigma quadrado, então a gente tem que a soma de xi menos i sobre sigma raiz de n, isso converge frequentemente para uma normal 0,1.
uma variável normal 0, 1. Uhum. Duas observações teóricas é que na lei dos grandes números nós temos a convergência para zero, né? Nós convergimos para uma coisa determinística. Aqui nós convergimos para uma variável aleatória, para uma distribuição. O que é que faltou, Gleidson, no enunciado, primeiro? Era I e D, né? Ou seja, faltou Independência ou morte. independência. Elas têm independência ou morte. Beleza, e como é que a gente prova? Primeiro a gente mostra, a gente vai tomar só, vai supor que as nossas variáveis têm variância 0 e variância 1, né? Certo. Porque o caso geral a gente pode passar para as YI, vai ser centraliza e normaliza, né? Bom, a gente vai pegar as nossas variáveis dessa forma, né? Nossas variáveis xi, todas dessa forma. Porque a gente pode definir a YI, né? Centralizada e normalizada. Então, Uhum. beleza. Aí tem a primeira parte, que é mostrar para paranormais, né? Tem até uma resenha nesse nome. Paranormais é fácil, né? Porque você faz aquela continha e verifica que G da soma vai dar uma normal 0,1, né? G daquela soma ali. Soma do xi sobre raiz de n. Ok. Rebeca, como é que a gente segue? Simplificamos e fizemos paranormais. Em seguida, o que é que a gente faz? Pegar o caso geral já, pegando uma G, C3. Certo. Ah, Só tá. faltam Então nós estamos usando o constantes. lema, né? Aham. Faremos pelo lema, o lema do C3 lá. Uhum. Em vez de mostrar que converge para toda função contínua, limitado, nós iremos mostrar para toda função com C3 com as derivadas limitadas. Ok. Isso aí. E aí? Com essa G, a gente vai tentar usar a série de Taylor para poder provar, né? Nós tínhamos uma função auxiliar, né? Como era a função auxiliar? Φ n de x1 até xn vai ser a nossa G. É igual a G da soma sobre raiz de n. Beleza. Então, nós usamos série de Taylor. E aí, o que é que a série de Taylor em Φ nos oferece? A série de Taylor nos dá que, se mudarmos a diferença entre os Φs, quando mudamos uma variável, é cotada pelo resto de Taylor. Que era essa conta aqui, né? Nós fazíamos tudo isso para chegar no fato de que esse fato aqui, que a diferença é cotada pelo resto de Taylor. Aí, como é que a gente cota o resto de Taylor? A derivadas limitadas. Para cotar o resto. E como é que conclui? A gente usa a série telescópica ao contrário. A soma telescópica ao contrário. É sério, soma não faz. Só que sério, soma é mais curto de escrever. Pronto, então, a demonstração, podemos dizer que vamos simplificar para 0,1, e a partir da simplificação a gente obtém o geral. Aí, agora a gente só quer fazer para 0,1. Com normais fica fácil, e aí vamos fazer para o caso geral assim, para com variáveis quaisquer que não sejam necessariamente normais. Usaremos o lema C3. Esse lema C3
nós queremos variável C3 com derivada limitada para poder usar o teorema de Taylor, e nós usaremos o teorema de Taylor a partir de uma função auxiliar φ, que nós estamos pegando φ simplesmente para poder fazer aquela série telescópica no final, né? Porque a gente não precisava intrinsecamente definir esse φ. A gente poderia só trabalhar com G, mas na hora de fazer a soma telescópica, ter o φ ajuda na notação. Então, vamos definir esse φ e vamos usar Taylor em cada entrada de φ para ir mudando uma entrada com uma variável qualquer por uma entrada com uma variável normal. Na verdade, a gente faz o contrário, né? Sai das normais e vai para as quaisquer. Aí, o que a gente tem é que se a gente só mudar uma variável, a diferença vai ficar cotada pelo resto de Taylor. A esperança da diferença, na verdade, né? Só a diferença. A esperança da diferença fica cotada pela esperança do resto de Taylor, e usando o que tem terceira derivada limitada, esse resto de Taylor é limitado. Aí, depois que você consegue mudar de entrada em entrada, você junta tudo via uma soma telescópica. E aí a sua cota de sorte, que deu da ordem de raiz, 1 sobre raiz de 3, 1 sobre n elevado a 3 meias. Aí, apesar de você ter n diferenças, apesar de você ter um somatório com n caras, a ordem do divisor é maior do que a ordem da quantidade. Então, vai para zero ainda. Então, gente, muito obrigado pela paciência, pela audiência, por terem vindo todo o curso. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Obrigado ao pessoal do YouTube que estiver assistindo o nosso curso no futuro. Um agradecimento final também. Vou agradecer primeiro ao Cícero, que foi o cara que digitou a menção anterior, né? As notas na versão anterior, os slides. E agora agradeço fortemente a Rebeca, que ajudou bastante na produção. Ajudou não, né? Praticamente fez os slides. Ela talvez não tenha feito um, se eu não tivesse sido injusto, talvez tenha sido tudo, né? E muito obrigado, viu, Rebeca, por esse auxílio e ajuda suprema de 3 cabeças. As notas estão lá no site não, né? Estarão no site do Seminários Aleatórios em breve. Se alguém quiser dar sugestão de qualquer coisa na nota, está convidado. Colocarei o nome lá, como já tem o nome das pessoas que ajudaram nas versões anteriores. Jairon, Rebeca, Cícero, Vitor Lohan e o Vinícius. E ao pesquisador, né? Ele ainda não está dando aula, Guilherme também. Muito obrigado, gente, de verdade. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui todo esse curso. Espero que vocês tenham aprendido bastante. E caso você tenha qualquer dúvida, deixe nos comentários que nós iremos responder assim que possível. Veja nosso site, que está na descrição, que tem todo o conteúdo desse curso. Mostre ele para todos os seus amigos. E até o próximo curso. Um abraço.